O livro de Juízes. Depois de Josué liderar as tribos de Israel para a terra prometida, ele os convocou a serem fiéis à aliança com Deus, obedecendo aos mandamentos da lei, e se eles fizessem isso, eles conseguiriam mostrar a todas as outras nações como Deus realmente é. Então, o livro de Juízes começa com a morte de Josué e basicamente conta a história de como Israel falhou totalmente. O nome do livro tem origem nos líderes tribais que Israel tinha nessa época. Antes de terem reis, as tribos eram governadas por esses juízes, mas não pense em uma corte real ou algo parecido, pois eles eram líderes regionais, políticos e militares, mais parecido com uma chefia de tribo. Uma coisa precisa ser dita sobre o livro de Juízes. Ele é bastante perturbador e violento. Ele relata a trágica corrupção moral de Israel, conta sobre a péssima liderança que o povo teve nessa época e, basicamente, como eles se tornaram tão maus quanto os cananitas. Mas essa triste história também tem como objetivo gerar esperança para o futuro. E você pode ver isso através do que acontece como um todo no livro. Há uma longa introdução que precede a falha de Israel ao não expulsarem os cananitas remanescentes. E a maior e principal seção do livro contém histórias sobre a crescente corrupção dos juízes de Israel e como os líderes de Israel foram de muito bons para ok, e depois para ruins e péssimos. Já a seção de encerramento do livro é muito perturbadora e mostra a corrupção do povo de Israel como um todo. Então, vamos nos aprofundar para que possamos explorar cada parte de uma melhor forma. A seção de abertura começa com as tribos de Israel em seus territórios na Terra Prometida. Enquanto Josué derrotou algumas cidades-chave cananitas, ainda assim existiam muitas terras para serem conquistadas e muitos cananitas vivendo nessas áreas. Então, o capítulo 1 mostra uma longa lista de grupos e cidades cananitas que Israel falhou em expulsar da Terra Prometida. O importante agora é lembrar, o motivo para a necessidade de expulsar os cananitas era para evitar a corrupção moral e não se contaminar com sua maneira de adorar aos deuses através de sacrifícios de crianças. Deus chamou Israel para ser um povo santo, e isso acabou não acontecendo. O capítulo 2 descreve como Israel conviveu com os cananitas e adotou todas as suas práticas morais e religiosas, e é bem nesse ponto que a história para. Por praticamente um capítulo inteiro, o narrador nos dá um panorama do que irá acontecer no resto do livro. Essa parte da história de Israel, segundo o narrador, foi uma série de ciclos se movendo numa espiral descendente onde Israel se tornaria como os cananitas e pecaria contra Deus. Deus iria permitir que eles fossem conquistados e oprimidos pelos cananitas. Eventualmente, os israelitas veriam que seus caminhos eram errados e se arrependeriam. Então Deus iria levantar um libertador juiz do meio de Israel que derrotaria o inimigo e traria uma era de paz. Mas eventualmente Israel iria pecar novamente e todo o ciclo se repetiria. Esse ciclo nos mostra o padrão e nos mostra o que acontecerá na próxima seção do livro. E é repetido por cada um dos 6 principais juízes cujas histórias são contadas. A história dos 3 primeiros juízes, Otoniel, Eude e Débora, são aventuras épicas e também extremamente sangrentas. Ou o próprio juiz ou pessoas que ajudaram eles derrotaram os inimigos e libertaram o povo de Israel. As histórias sobre os próximos 3 juízes são mais longas e focam nas falhas de caráter dos juízes que começam a piorar cada vez mais. Então, vem a vez de Gideão. Ele começa muito bem, embora tenha muito medo, mas ele começa a acreditar que Deus pode salvar Israel através dele. E então ele derrota um exército enorme de midianitas com apenas 300 homens, carregando tochas e vasos de barro. Mas ele não tem um temperamento muito agradável e assassina vários israelitas por não ajudá-lo na batalha. E então, tudo vai ladeira abaixo a partir daí. Ele faz um ídolo a partir do ouro que ele ganhou nas batalhas e depois ele morre. Todo Israel adora o ídolo como um deus e o ciclo começa novamente. O próximo juiz principal é Jefté, que é um tipo de mercenário que vivia nas montanhas e quando as coisas ficam bem ruins para Israel, os anciãos vão até ele implorando por sua ajuda. E como ele era um líder bem efetivo, acabou vencendo muitas batalhas contra os amonitas. Mas ele conhecia tão pouco o Deus de Israel que ele o trata como um deus cananita e promete sacrificar sua filha se ele ganhasse a batalha. Essa história trágica mostra o quão grande havia sido a queda de Israel
e o quanto eles não conheciam mais o caráter de seu próprio Deus, o que acabou levando a muitos assassinos e falsa adoração. O último juiz, Sansão, é de longe o pior. Sua vida começa cheia de promessas, mas ele não tinha respeito pelo Deus de Israel. Era promíscuo, violento e arrogante. Venceu brutalmente batalhas estratégicas sobre os filisteus, mas apenas ao custo de sua própria integridade, e sua vida termina numa violenta onda de assassino em massa. Uma observação muito importante a ser realizada aqui é que um tema recorrente na seção principal do livro é que em momentos-chave o Espírito de Deus se apoderava cada um desses juízes para completar esses grandes atos de libertação. Agora, o fato de Deus usar essas pessoas bem complicadas não significa que ele apoiava todas e quaisquer decisões deles, pois Deus é comprometido primeiramente e principalmente em salvar o seu povo. Mas tudo o que ele tem para trabalhar são esses líderes corruptos e ele os usa mesmo assim. Essa sessão inteira é montada para mostrar o quão ruim as coisas estavam. E, infelizmente, não é possível conseguir mais distinguir entre os israelitas e os cananitas. E esses relatos são apenas dos líderes do povo, então imagine como estava o povo. A última sessão mostra Israel como um todo, chegando no fundo do poço. Existem duas histórias trágicas aqui que são estruturadas por essa frase-chave, que é repetida 4 vezes até o final do livro. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. A primeira história é sobre um israelita chamado Mica, que constrói um templo particular para um ídolo, e esse templo é saqueado por um exército enviado pela tribo de Dan. Eles roubam tudo, queimam a cidade pacífica de Laís e assassinam todos seus habitantes. É uma história horrível e mostra que quando Israel se esquece de seu Deus, os poderosos fazem o que querem. A última história do livro é ainda pior, pois é um relato chocante de abuso sexual e violência, que acaba levando à Primeira Guerra Civil de Israel e é bem perturbadora. No final do livro, o resumo é que essas histórias devem servir como um aviso. A queda de Israel, de maneira autodestrutiva, é resultado de se voltar contra o Deus que os ama e que o salvou da escravidão do Egito, e agora Israel precisaria ser liberto outra vez, só que agora deles mesmos. O único vislumbre de esperança nessa história é encontrada nessa frase repetida na última parte do livro, e que na verdade forma a última sentença da história. Israel não tinha um rei. Então, o palco está preparado para os próximos livros contarem a origem da família do rei Davi, o que acontece no livro de Ruth e também a origem da realeza em Israel no livro de 1 Samuel. A história dos juízes tem valor como uma tragédia e é uma explicação bem real da condição humana e, em última análise, aponta para a necessidade da graça de Deus em enviar um rei que irá resgatar o seu povo. E esse é o livro de Juízes.